paz, que Deus abençoe mais um estudo. Vamos começar agora agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por nós estamos aqui e pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos abençoar no estudo de hoje, orientando, guiando os corações, as palavras e as mentes, que venha com uma clareza, mas com uma profundidade da Tua presença, Pai. Assim te pedimos para que o Senhor possa abençoar este estudo e guiar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Paz a todos, que Deus possa abençoar a tua vida no dia de hoje. Vamos começar agora a nossa quarta aula, o nosso quarto capítulo de 1 Pedro, e que Deus possa abençoar a tua vida neste estudo, amém? Então abra comigo a tua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, onde nós vamos começar a falar alguns detalhes bem interessantes. Esta aula tem como base nos mostrar se nós estamos com medo, se nós estamos preocupados, se nós estamos com medo das lutas, das adversidades que se levantam contra nossas vidas. Então esta palavra é uma palavra poderosa, fique comigo até o final desta aula e que Deus possa abençoar a tua vida. No versículo 1 de 1 Pedro 4, ele vai dizer assim, Ora, tendo Cristo padecido na carne, amai-vos igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Ou seja, assim como Cristo nos amou e se entregou, devemos nos amar uns aos outros também da mesma maneira. Como você pôde escutar aí, no mesmo pensamento de Cristo, ou seja, sem medidas, sem se preocupar, mas amar incondicionalmente. É uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho falado em alguns estudos já. Cristo, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Da mesma maneira, eu não aceito os meus pecados, por que é que eu vou aceitar os teus? Só que isso não quer dizer que eu não possa te amar, te abraçar, sentar, tomar um café com você e esses tipos de coisa. Amém? No versículo 2 ele vai dizer, para que no tempo que vos resta não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. Olha só, o tempo que resta. Qual é o tempo que resta? A gente não sabe quando é que nós vamos morrer, e muito menos sabemos o dia que Cristo vai voltar. Mas é uma coisa que eu tenho falado faz tempo já. Não importa se você vai morrer ou se Cristo vai voltar. Uma hora você vai ter esse encontro com Deus. Pode ficar tranquilo. Sabe, você precisa aprender a viver a tua vida, aproveitar o melhor desta terra, aproveitar a tua família, que nem no estudo eclesiástico nós falamos. E você precisa compreender e entender que Deus te ofereceu o melhor desta terra, então aproveita ela. Mas faça com consciência, com clareza, com discernimento, entendimento, porque, meu querido, minha querida, uma hora você vai morrer ou Jesus vai voltar e você vai ter que prestar conta disso. Amém? Em algumas palavras ali, onde está desejo, para que no tempo que vos resta não vivas mais para satisfazer os maus desejos. Em algumas traduções vai estar concupiscência, ou seja, cobiça, apreço por bens materiais. Uma vontade forte é a mesma coisa que desejo. Entende? E o que é que temos realizado na nossa vida? Qual tem sido os desejos da nossa vontade humana? Olha que ele fala, não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim realizar a vontade de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Desejo é tudo que emerge do pensamento de nosso ser. Agora, vontade é a ação realizada pela razão. Quando eu consigo compreender e entender o que está acontecendo. Ou seja, do meu pensamento surgiu a ideia de pecar. Mas eu não faço isso porque a minha razão, o meu conhecimento, o meu discernimento, a minha sabedoria na palavra, na presença de Deus, me faz lembrar que não posso. Essa é a razão de que aqui está relacionado o domínio próprio, está relacionado a concupiscências que nós temos, os desejos que nós temos. Você consegue entender e compreender essa diferença? Ou seja, eu atender a minha vontade é diferente, eu atender os meus desejos é totalmente diferente de eu atender as vontades de Deus. Eu tenho vontade de pecar, mas eu não peco. Por quê? Porque a vontade de Deus é que eu não peque. Essa é a diferença. Entende? No versículo 4 ele vai dizer, no versículo 3 ele vai dizer assim, no passado já despendedes tempo,
além de tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, orgias e farras, nas idolatrias repulsivas. Despender-se vem do verbo despender, que significa ocasionar despesa, gastar. Ou seja, no passado já gastaste o seu tempo, além de aceitável, fazendo o que não agrada a Deus. Libertinagem é a mesma coisa que indisciplina. Pessoas que se entregam às imoralidades, que se entregam sem controle, sem conduta aos prazeres sexuais. Por isso ele diz, sem controles ou sensualidades, gasta de colocar roupa sensual. Sabe? A gente precisa pensar assim, ó, se você gosta de colocar roupa sensual, se você gosta de fazer alguma coisa que chama a atenção, e eu te pergunto, o que é pecado? Uma mulher vestir aquelas roupas sensuais ou o homem olhar? A gente sabe que os dois é pecado. Satanás usou uma frase por muitos anos e o pessoal nem percebeu. O que é bonito é para si mostrar. Não é isso. Não é o corpo da mulher, não é o corpo do homem que é para sair mostrando. São outras coisas. Mas as pessoas, para querer ter uma liberdade, querer ter um direito de cometer pecado, começaram a usar essa frase. Incontrolados. Você consegue entender isso? Por isso precisamos aprender a ter controle em nossas ações, nas bebedeiras, orgias que não provêm de Deus, idolatrias repulsivas, farras. É tudo que a gente precisa aprender a ter domínio e não cometer. Lembra do versículo anterior? Não atender os desejos carnais, não atender os desejos humanos, mas a vontade de Deus. Você consegue entender e compreender isso? Então, muitas das vezes a gente passa por problemas e lutas, que daí a gente tem que aprender. Antes de falar assim, ó, não temas, nós precisamos entender. Sabe? Esse estudo ele é voltado para te falar assim, ó, não temas as lutas, não temas as adversidades, não temas os problemas. Mas antes de eu falar não temas, eu tenho muita coisa que eu preciso entender, que você precisa entender, para que realmente a gente possa falar não temas convictos. Entendeu? No versículo 4, ele vai dizer assim, ó, eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desfreada da licenciosidade e por isto vos caluniam. Você vai sofrer perseguição por ser diferente do mundo. Você vai sofrer perseguição por você não imitar o mundo, por você ser careta. Escuta, ó, presta atenção numa coisa, que é o que eu tenho usado de exemplo. Se eu sou pastor, eu posso sofrer piadinhas, eu posso sofrer bullying, eu posso... Sabe, as pessoas podem falar besteira que quer. E eu tenho que escutar com amor e carinho. Mas agora deixa eu falar algo que ofenda alguém. Por exemplo, alguém dos LGBT. Se eu falo alguma coisa, eu sou homofóbico. Entende? Então, o fato de eu falar eu não aceito isso, o mundo já vai me apedrejar, já vai me condenar. Então, muitas vezes, para mim honrar a Deus, eu tenho que desagradar o mundo, não adianta. É uma coisa que eu falo, cara, eu amo o pecador, mas não, eu não aceito os meus pecados, eu vou aceitar o teu pecado. Não rola para mim. Agora, se para você tá rolando você aceitar o pecado dos outros, aí é outros 500. É a tua vida com Deus. Você entende isso? No versículo 5 ele vai dizer assim, ó, todavia eles terão de prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, todos vão prestar conta. Quem é aquele que está pronto para julgar-nos? A gente sabe, é Jesus, ele julgará. Mas deixa eu te decepcionar um pouco agora. Jesus não vai te mandar para o inferno, é você que vai se mandar para o inferno. Porque Jesus só vai dar a sentença daquilo que você fez e do que você deixou de fazer. Ele vai te dar a sentença de novos céus e uma nova terra ou a sentença de um inferno. Mas quem te leva para o inferno é você. Quem te leva para o céu é você.
se santificando, se separando, não sendo igual ao mundo, porque ele morreu por você, ele te fez santo, ele te fez digno de um novo céu e uma nova terra, de morar na glória com ele. Só que se você vai querer morar na glória com ele, você tem que abrir mão dos teus pecados, abrir mão da tua vida do jeito libertino que nem ela tem ministrado aqui para nós. Entendeu? No versículo 6 ele vai dizer assim, ó, por esse motivo o evangelho foi pregado também a mortos, para que ele mesmo, julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Lembra do nosso estudo do capítulo 3, onde eu falei que rolava uma curiosidade, que alguns teólogos informavam que Jesus, quando estava no sepulcro, ele na verdade não estava, ele estava no Hades pregando para os mortos. Aqui é uma continuação disso, onde fica uma teoria, fica uma curiosidade bíblica. Mas se você juntar o versículo 5 e o versículo 6, eu consigo te dar uma outra informação, uma outra clareza, que ele está dizendo vivos e mortos. Cara, não importa. Até quem morreu vai pagar o preço. Uma hora Jesus vai ressuscitar todos para que você pague o preço pelo aquilo que você fez, que você não fez. Porque uma hora ele vai te perguntar o que fizeste com os dons e talentos que eu te dei. O que você vai responder? Aqui nós vamos entrar no versículo 7 e daqui para frente nós estamos quase no ponto principal desse estudo. Antes de eu falar não temas, você precisa entender. Antes de você falar para alguém não temas as lutas e as adversidades, você precisa entender. Porque esse estudo aqui está voltado para as dificuldades, para as lutas da vida cristã. Amém? O versículo 7 ele vai dizer assim, ora, está muito próximo ao fim de todas as coisas, portanto tende bom senso e vigiai em oração. É o que eu já falei, se ele não vem, você vai. Se Jesus não voltar, você morre e vai. Mas que o encontro vai acontecer, vai. E o que ele está dizendo assim, ó, viva a tua vida, aproveite a tua vida, mas vigie, tome cuidado, aproveite o melhor dessa terra, mas em santidade, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Não é o que o apóstolo Paulo nos ensina? Pois então, no versículo 8 ele vai dizer assim, ó, antes de tudo, exercer profundo amor fraternal, ou seja, amor de irmãos, um para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Amor fraternal, em algumas traduções, dependendo da Bíblia que você tiver, do ano dela, ela vai estar como caridade. Antes de tudo, exercer caridade um para com os outros. Ou seja, essa caridade, esse amor fraternal, ele está querendo nos colocar em evidência que não se tem uma dimensão, não se tem uma capacidade de calcular quantas vezes a pessoa pode ser perdoada. Ele está querendo dizer assim, ó, como irmãos a gente se perdoa muito, a gente briga, perdoa, mas quando você vê, você já perdoa mais de uma vez, mais de duas, mais de três, mais de 10, mais de 20, por quê? Porque é um amor fraternal, é uma caridade que cresce no teu coração, que cresce no coração do teu irmão, e vocês conseguem viver em paz. Consegue compreender isso? No versículo 9, ele vai dizer assim, ó, sede hospitaleiro uns para com os outros, sem vos queixar. Quando se é perseguido, torna-se fácil agredir verbalmente e reclamar até mesmo de outros cristãos. Por causa disso, a ordem de Pedro é, sejam hospitaleiros um para com os outros, sem vos queixar. Versículo 10, ele vai dizer, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cara, essa parte aqui é a parte mais complexa dessa passagem, desse livro. Servir, isso não é fácil, é difícil. Sabe, os cristãos devem administrar e usar seus dons espirituais para a glória de Deus, como ele deseja. E quando ele fala assim, a multiforme graça de Deus, administradores da multiforme graça de Deus, ele está querendo dizer assim, ó, cara, a graça de Deus tem diversas maneiras de ser demonstrada, com um abraço, com amor, com um santário bate-papo. Você tem diversas maneiras de demonstrar a graça de Deus.
A multiforma, quais são as formas que você tem mostrado essa graça de Deus? Qual? No versículo 12, no versículo 11, ele diz: se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Aí eu te repito, eu te reforço. As palavras recebeu o dom se refere aos dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações de Deus que ele confia aos cristãos para que sejam bons mordomos, bons servos de seus irmãos. Os cristãos devem administrar e usar seus dons espirituais para a glória de Deus como ele deseja. Você consegue entender isso? Consegue compreender isso? Só que daí as pessoas falam com a gente já sai brigando, discutindo e isso, aquele outro, e fazemos tudo, menos o que Deus pede. Não tô te falando que é fácil. Tô te falando que é desafiador, que é lutoso para você conseguir fazer isso, viver isso, ainda mais no dia da nossa geração, que qualquer asinha, a questão já é retrucar e discutir, bater boca e sair no braço e falar palavrão e tudo mais assim. Por isso que é difícil nós sermos sal da terra e luz deste mundo, ser a diferença, não ser igual a este mundo. Mas graças a Deus, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho, abandonado. Tem mais servos de Deus lutando com vocês, formando um exército para o nosso general que é Cristo. Amém? Escuta, do versículo 12 ao versículo 19, Pedro vai declarar aos cristãos que devem se regozijar na provação que o sofrimento traz por serem membros da família de Deus. Sofrer por Cristo neste mundo caracteriza os cristãos como estrangeiro. O céu é a morada em que eles irão habitar eternamente. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso alvo. Entende? E aqui começa o tema principal da aula. Aguenta firme. Resista às lutas. No versículo 2 ele diz: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, como o objetivo de provar a vossa fé. Lembra que eu tenho falado em algumas aulas? Você precisa ser provado para ser aprovado? Pois é, você é jogado nessas lutas, nesse fogo para ser aprovado, meu querido. Minha querida, você tem disso. Não entendais isto como se algo estranho vos estivesse acontecendo, porque não é estranho, é o natural da nossa vida cristã. Olha só, não se assuste. Ele está dizendo assim, tenho falado. Entende? Então, não tem por que você se assustar com a aprovação que surge entre vós. E eu sei que não é fácil você não se assustar, não sentir medo. Mas irmão, o medo é natural de nossas vidas. Entenda isso. O importante é você levantar com medo e lutar com medo. Sabe? Prevalecer, guerrear. Não deixar o medo te dominar, te vencer. Você acende a presença de Deus na vida das pessoas. Você é o escolhido, a escolhida. No versículo 13, ele vai dizer assim, contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ser participante de Cristo é sofrer para declarar o Evangelho. Ser participante da dor de Cristo, do sofrimento de Cristo, é sofrer para proclamar as boas novas de um novo céu e uma nova terra. Sofrer para mostrar o amor de Jesus na vida das pessoas. Quando ele fala sofrer, vós sois participantes no sofrimento de Cristo, quer dizer que a gente apanha por amor a Cristo, a gente apanha por pregar o Evangelho de Cristo, a gente enfrenta o mundo por amor a Cristo. Você tem feito isso? Desafiado as coisas ao teu redor para você vencer este mal que se levanta contra a tua vida? No versículo 14 ele vai dizer: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois,
porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. O problema é que quando somos insultados, a nossa reação mostra o quê? O nosso lado carnal ou o nosso lado espiritual? Quando nós somos insultados, quando nós somos ofendidos, qual é a maneira que você está se reportando a essa pessoa? Qual é a maneira que você está agindo? Cara, Deus tem o melhor para ti, não deixe isso te abalar, te ofender. Amém? No versículo 15 e 16, ele vai dizer assim, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Pedro encorajou a viverem de tal forma que o motivo de seu sofrimento fosse sua devoção a Cristo, e não crimes por eles cometidos. Que o seu sofrimento glorifique a Deus. Você entende isso? Versículo 17, 18 e 19, ele vai dizer assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo viverá pela fé, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aquele que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Aí, no versículo 17, uma explanativa é: se até os crentes com Cristo serão julgados, que terrível punição certamente aguarda os incrédulos que não fazem caso do Evangelho de Cristo. Para os cristãos, viver a salvação é difícil. Imagina para os ímpios. Você entende isso? Se para você está difícil ser puro, santo, salvo, o que você acha que vai acontecer com quem vive uma vida mundana, de libertinagem, de pecados avulsos e alheios? Aí no versículo 19 ele termina dizendo: portanto, aquele que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Uma das coisas mais difíceis. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida e ser fiel. Uma das coisas mais difíceis em Deus é confiar em Deus. Porque muitas das vezes confiar em Deus significa aguentar até o silêncio dele. Sabe por que João Batista foi considerado o maior profeta por Jesus Cristo? Porque ele não viu o milagre, ele ouviu falar dos milagres, mas ele foi um cara que não operou nenhum milagre, mas pregou veementemente, pregou verdadeiramente, pregou com dedicação a volta de Jesus Cristo, um novo céus e uma nova terra, a chegada do Messias, para abençoar a vida das pessoas. E desta maneira eu espero que essa palavra possa entrar no teu coração e abençoar poderosamente a tua vida. Que Deus te lave, guarde, cure, liberte e te transforme cada dia e cada vez mais. Que Deus te abençoe grandiosamente. Amém?